Fala galera, beleza? Tudo certinho com vocês? Aqui é o Fabrício Portelinha, da equipe da MedSimple, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, talvez o assunto mais importante da faculdade de medicina, que é síndromes coronarianas agudas, tá? Nessa série que se chama Fixando o Ciclo Clínico 2 vezes mais. Para você que está no ciclo clínico e internato, são assuntos que definitivamente você tem que saber. Tá? E esse síndrome coronarianas agudas é um dos assuntos mais, se botar aí nos top 3, deve estar no top 3 dos mais importantes que todo estudante de medicina tem que saber. Tá? Então vamos destrinchar esse assunto hoje, fazer umas questõezinhas e revisar esse assunto de forma ativa para você poder lembrar ele por mais tempo. Porque se eu desse só uma aulinha aqui, você ia esquecer amanhã, ou no máximo daqui uns 5 dias, tá? Mas como a gente vai resolver questões juntos, o método é ativo, vai dar boa demais. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ativar aqui os comentários, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Pronto, ativei. Então, vamos embora. Cardiologia, tá aqui. Um monte de assunto, né? Deixa eu só vir aqui. QBank. Dashboard. Vamos lá. Clínica médica. Cardiologia. Deixa eu zerar esse questionário aqui. Tá zerado, né? Então vamos lá. Foi. As síndromes coronarianas agudas, sigla SCA, englobam todas as doenças abaixo, exceto. Esse é o conceito mais básico para você saber o que é síndrome coronariana aguda, quando você está falando com alguém da medicina sobre esse assunto com o cardio, né? Para passar o caso para o cardio lá, que você está na UPA sozinho, que tem um cardio de plantão no WhatsApp para você. Como é que você vai saber se é uma síndrome coronariana aguda ou não? Tá, primeiro tem que saber o que é. Angina estável é síndrome coronariana aguda? Vocês acham que é ou não? Não, tá? Esse é o conceito dessa questão. Vocês saberem, na verdade, o que não é síndrome coronariana aguda. Porque quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, só tem 3 coisas que são, tá? Angina instável, infarto sem supra de ST e infarto com supra de ST, tá? Qual que é a diferença, né? Angina estável é aquele quadro, né, que típico, né, que uma dor que dura 10, 20 minutos, que melhora com nitrato, que foi desencadeada por um estresse físico ou emocional, pela alimentação, tá? E que vai acabar se resolvendo com o repouso, tá bom? Já a angina instável, não. Ela vai ter alguma dessas características e o infarto com supra ou sem supra é aquele que vai ter as enzimas miocárdicas, marcadores de necrose miocárdica positivos, né? Vai ter aquela troponina positiva. Só que a diferença é que o infarto sem supra vai ter infra de ST, ou inversão de onda T, e o infarto com supra vai ter supra de ST, tá? Então, falou em síndrome coronariana aguda, são esses 3 aqui, ó. Angina instável, infarto sem supra e infarto com supra. Angina estável não é síndrome coronariana aguda, tá? Então, o tratamento, as medidas iniciais vão ser bem diferentes, tá? Esse paciente aqui você vai mandar ele para casa e vai fazer teste de esforço, né? Vai investigar por fora. Esses aqui a gente vai fazer algumas medidas mais medicamentosas, mais agressivas na própria emergência, tá bom? Já vamos falar sobre isso. Então esse era o conceito da primeira questão. Síndrome coronariana aguda, angina instável e infarto com supra e sem supra, tá? Essas 3 coisinhas. Segunda questão. Dentre as síndromes coronarianas agudas, qual não apresenta elevação de marcadores de necrose miocárdica? Eu perguntei dentre as síndromes coronarianas agudas, né? Então, essa aqui não é angina estável, porque já falamos que síndrome coronariana aguda só envolve 3, tá, entidades, que uma delas ela não engloba angina estável, tá bom? Angina instável tem marcador de necrose miocárdica? Não, né? Porque só o infarto vai ter marcador de necrose miocárdica. Então, angina instável não tem marcador de necrose miocárdica. Tá bom? Então, ó,
Angina instável, uma síndrome coronariana aguda, é que não apresenta elevação do ST ou SG e não apresenta elevação de troponina ou CKMB. Beleza? Então, não tem marcador de necrose miocárdica na angina instável. Então, 2 conceitos já aprendemos, né? O que é síndrome coronariana aguda e das 3 entidades, qual dela que não tem troponina positiva? A angina instável. Beleza? Ó, questãozinha maior, questão de residência da Universidade Federal de Santa Catarina. Ai, ai, ai. Oi, Tete. Ó, Kathleen aí, ó. Beleza? Tem live com ela semana que vem, hein? Já dando spoiler aqui. Vamos lá, então. É questão grande, hein? Um paciente masculino, tá? Ó, pra quem não sabe, dá pra botar corzinha na questão. Ó. Masculino, hipertenso e tabagista, procura a emergência devido a dor retroesternal com irradiação para o braço esquerdo. A dor bem típica, né? Dor retroesternal com irradiação para o braço esquerdo, tá? A dor iniciou 30 minutos antes em repouso, é uma dor que começou em repouso, então não tem a ver com angina estável, né? Pelo menos instável ela é. Mas evoluiu com pior da intensidade da chegada de emergência. O exame físico, ó, pior da intensidade. O exame físico, o paciente apresentava diaforético, pressão arterial 145/78, frequência cardíaca 104, respiratório de 20, até que tá tudo ok. Aí, oxigênio 96 também, né? Tá de boas. O primeiro eletro mostrava infra de ST de 2 milímetros de V1 a V5. Após 30 minutos e 3 doses de nitrato sublingual, fez o isordil lá, 5 miligramas, 3 vezes pro cara, e persistiu a dor. Isso aqui é um puta sinal de alarme pra gente, tá? E o segundo eletrocardiograma mostrava infra de 3 milímetros. Então, a gente teve um paciente que tinha um infra, uma dor típica, fez o eletro, deu um infra, usou nitrato e continuou com o infra e piorou o infra ainda. E não melhorou da dor, tá? O que a gente tem que fazer com um cara desse? O que a UFSC pediu pra gente? Letra A, terapia antitrombótica com dupla antiagregação plaquetária e anticoagulação, terapia antianginosa com beta-bloqueador, nitrato e teste ergométrico. Teste ergométrico não, né, gente? O cara não tá tendo um quadro leve aqui de angina estável para mandar ele para casa para fazer teste ergométrico, né? Então, isso aqui sai fora. Terapia antitrombótica com dupla antiagregação plaquetária, a mesma coisa de antes, né? Anticoagulação e trombólise. Ah, trombólise, gente. A gente vai fazer trombólise para um cara que teve IAM sem supra. Vamos lembrar que a trombólise ela é indicada para paciente com IAM com supra de ST. Tá? Aqui o paciente teve IAM sem supra, era um infra, então não entra trombólise aqui. C, terapia antitrombótica, que é o que? Heparina, essas coisas, né? Com dupla antiagregação, que é o que? AS, clopidogrel. E anticoagulação, terapia antianginosa com beta-bloqueador e nitrato endovenoso. Dosagem sérica de troponina e cateterismo eletivo após a estabilização do quadro clínico. Eletivo? Né? Será que esse paciente dá para esperar para fazer uma estratégia invasiva nele? Aqui outro conceito bem importante. Como que a gente vai tratar um paciente com infarto sem supra de ST? Você já deve saber que o paciente com infarto com supra de ST, a gente tem que mandar ele o quanto antes fazer angioplastia, que é estratégia invasiva, ou a gente tem a opção de fazer trombólise, né? Em até 30 minutos ali seria uma opção. Mas aqui o paciente é infarto sem supra. O que eu tenho que fazer no paciente infarto sem supra que é muito importante? Fazer a estratificação de risco, tá? Se é um paciente de baixo risco, de médio risco, de alto risco, de muito alto risco, tá? Então, isso vai definir se a gente vai ter que fazer uma estratégia invasiva nele, um cateterismo cedo, né? Em até 2 horas ter que fazer, se eu posso fazer em até 24 horas ou se eu posso fazer em até 72 horas, tá? O que diz pra gente aqui que a gente tem que fazer cateterismo quase que imediatamente aqui nas primeiras 2 horas, tá? Porque as medidas iniciais, eu vou falar para vocês, são as mesmas, tá? Para síndrome coronariana aguda, que você está ali esperando sair a troponina ainda, né? Você tem que fazer o monabicha, que a gente fala. Eu vou falar para vocês sobre. Mas esse paciente possui algumas características que dizem para a gente tem que fazer um cateterismo nas primeiras 2 horas, tá? E quais são essas características? São
primeiro, que ele possuiu uma persistência da dor dele, mesmo após o uso de nitrato, tá? Existe um critério que fala pra gente, se o paciente persiste com a dor após o uso de nitrato ou morfina, ele é um paciente que merece uma intervenção invasiva imediata, ou seja, em até 2 horas. Ou se esse paciente apresentar instabilidade hemodinâmica, tem que levar esse cara para a mesa o quanto antes para fazer um cateterismo nele. E esse aqui, nesse caso, teve essa persistência da dor com o uso de nitrato. Beleza? Então a gente vai sim ter que fazer estratégia invasiva nesse cara, cateterismo nas primeiras 2 horas, tá? Então, vamos de novo aqui revisar os conceitos básicos. Primeira coisa, enquanto a gente espera a troponina sair, essas coisas, a gente faz monabicha, tá? Que é um mnemônico para a gente lembrar de algumas coisas que a gente dá para o paciente com síndrome coronariana aguda, as medidas iniciais, que é morfina, se tiver oxigenação, saturação menor do que 90, desculpa, morfina, oxigênio, se tiver oxigenação menor do que 90, nitrato, tá? AS, beta-bloqueador, AS clopidogrel também, né? C de clopidogrel, tá? I de IECA, tá? H de heparina, e também tem o A que faltou aqui de atorvastatina, tá bom? São medidas iniciais que a gente tem que fazer para o cara que está ali com síndrome coronariana aguda, tá certo? E quando que a gente vai levar o cara para a mesa fazer cateterismo? Imediatamente, até 2 horas, se o paciente apresentar o que eu falei para vocês? Instabilidade hemodinâmica ou angina refratária a nitrato ou morfina, tá? Então, lembra dessas 2 características importantes, porque tudo que a gente tem mais tempo para fazer na medicina, a gente não precisa gravar muito de cabeça, porque a gente pode pensar, olhar no livro depois, ali no artbook, né? Mas a gente tem que tomar atitudes rápidas, a gente tem que ter na nossa cabeça para acessar rápido durante uma emergência. Então, lembra que paciente com IAM sem supra, a gente tem que levar ele em até 2 horas para a estratégia invasiva se ele for dor refratária a nitrato ou morfina e se ele apresentar sinais de instabilidade hemodinâmica. Tá bom? E quando que eu posso esperar até 24 horas, que a gente chama de intervenção precoce? Se ele tiver aumento de marcadores de necrose miocárdica ou alterações dinâmicas em infra de ST. Tá? Como esse paciente já teve critérios para intervenção imediata, a gente vai para intervenção imediata, até 2 horas. Mas se ele não tivesse nenhuma dessas características de estabilidade hemodinâmica ou angina refratária a nitrato ou morfina, a gente poderia esperar 24 horas se ele apresentasse aumento de marcadores de necrose miocárdica, enzimas, né, troponina, ou alterações dinâmicas de infra de ST. Tá? E também existe a estratégia retardada, que a gente pode esperar até 72 horas. Quando é que a gente pode esperar até 72 horas? Se o cara for um doente renal crônico, ou pacientes já submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica, ou que realizaram angioplastia nos últimos 6 meses, tá bom? Então, essas são as condições que vão fazer a gente pensar em levar o paciente para a mesa fazer um cateterismo. Tirando isso, a gente pode ficar com as medidas iniciais apenas se for um baixo risco. Belezinha? Tá entendido? Então, beleza. Próxima questão. A escolha do tratamento na síndrome coronariana aguda sem supra de ST depende da estratificação de risco. Sobre o assunto, assinar a alternativa correta. Então, como eu falei, o cara com IAM sem supra, a gente tem que estratificar o risco dele. Usar aqueles scores de time, né? E usar esses critérios que eu falei para vocês. Se tem estabilidade hemodinâmica, não tem. Se é refratário a nitrato, se tem doença renal crônica, se fez cirurgia de revascularização recentemente, se fez angioplastia nos últimos 6 meses, se aumentou o marcador de necrose miocárdica, se... O que mais que faltou aí que eu não falei? Se teve alterações dinâmicas do segmento ST, tá? Isso vai ajudar a gente a estratificar esse paciente. Então, se o paciente... Aqui é a questão disso, né? Se o paciente tem baixo risco, ele vai ter resultados similares se eu tratar ele de forma conservadora ou invasiva. E aí? O que vocês acham? A gente vai ter resultados similares se tratar ele de forma conservadora ou invasiva, se for de baixo risco? Isso é verdade, tá? Por que eu falei para vocês aqueles critérios de tratar o paciente com estratégia invasiva? Aquilo só serve para pacientes que têm um médio alto risco. Paciente de médio alto risco, resultados de terapia
invasivas são maiores, tá? São melhores do que só terapia conservadora. Mas já paciente de baixo risco, se você tratar ele de forma conservadora ou invasiva, vai dar na mesma, tá? E quem que é o paciente de baixo risco, né? Que pelo score time vai ter um score entre 0 e 2. A gente já vai falar do score time, vai dar um macetão para vocês lembrarem do score time de cabeça. Hoje, na prática, a gente tem o celular para olhar os scores, mas às vezes para as provas eles pedem, então a gente vai dar um macete para vocês lembrarem do score time de cabeça. Tá bom? Então, esses pacientes com baixo risco, a gente pode manejar ele de forma conservadora, sim. E como que é manejo de forma conservadora? O famoso monabicha, tá? Eu falei para vocês, M de morfina, O de oxigênio, se menor que 90, N de nitrato, A de AS, B de beta-bloqueador, I de IECA, C de clopidogrel, H de heparina e A de atorvastatina, tá? Então, conceito para a gente aprender de hoje, que a gente não, para você não esquecer. Paciente com IAM sem supra em baixo risco, posso tratar ele de forma conservadora, que dá na mesma que se eu tratasse de forma invasiva. Como nós estamos no Brasilzão, né? Vamos de conservador que poupa recursos aí do SUS, tá bom? No manejo de pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra de novo, usa-se score de classificação de risco, que nos ajuda a orientar o tratamento. Um dos maiores conhecidos é o score TIMI, para angina instável e IAM sem supra. Qual dos itens abaixo não faz parte desse score? Então, como eu falei para vocês, existe um score chamado score TIMI, que é para você estratificar o risco desse paciente, tá? De ter um desfecho ruim. Então, esse score pode dar baixo, médio ou alto, tá? De 0 a 2, baixo, 3 e 4, médio, 5 a 7, alto, tá? São 7 itens. E como que eu vou lembrar, né, desse score? Aqui a questão pede qual não faz parte do score, tá? Eu já vou falar para vocês que não faz parte do score, que não tem nada a ver aqui com o score, o uso recente de nitrato, tá? E vai aparecer aqui para a gente o nosso macetão. Como que é o macetão do time? É o time para síndrome coronariana aguda. Então, time SCA, para a gente lembrar desse macetão. Time SCA. T de torácica, para você lembrar que se o paciente tiver 2 ou mais episódios de dor torácica em 24 horas, você vai considerar um ponto no score time, tá? Então, T de torácica. I de infra. Se o infra for maior do que 0,5 milímetro, eu já considero um ponto no time, tá bom? M de marcadores de necrose miocárdica. Então, se tiver marcadores elevados, mais um pontinho para o time. I de idade. Idade maior que 65 anos, mais um pontinho para o time. S de superior a 50%. Se eu tiver uma obstrução documentada de uma coronária maior que 50%, também eu vou marcar um pontinho aí para o time, tá? C de com 3 ou mais fatores de risco, obesidade, tabagismo, né, sexo masculino, eu vou marcar também um pontinho para o time. E A de uso de AS há pelo menos 7 dias. Como assim uso de AS conta ponto para o time? É porque se você usa AS e ainda está com uma síndrome coronariana aguda, é porque nem o AS está te ajudando, tá? Então isso é um sinal de gravidade. Então, lembrem desse mnemônico time SCA para lembrar da estratificação de risco, principalmente nas provas. Tá? Na vida real a gente tem um aplicativo para usar, mas para as provas vai ser importantíssimo, tá bom? Então vamos de novo. Olha aqui para mim e tenta memorizar de cabeça para não esquecer mais. Time SCA, T de torácica, 2 episódios de dor torácica em 24 horas. I de infra de ST maior que 0,5 milímetro. M de marcadores de necrose miocárdica elevados, tá? I de novo de idade maior ou igual a 65 anos, tá? S de superior a 50%, obstrução documentada maior que 50%. C de, lembra na sua cabeça, C de com 3 ou mais fatores de risco para doença coronariana aguda, tá? E A de, que mais? AS nos últimos 7 dias. Então, tenta olhar para o espelho ou fecha o olho na sua cabeça, tenta memorizar esses conceitos que vão ser importantíssimos em prova, principalmente. Tá bom? Vamos para a próxima. Qual das medicações abaixo não é administrada nas síndromes coronarianas agudas sem supra? Falou síndrome coronariana aguda sem supra, a gente vai fazer o quê? O monabicha, né? Qual desses aqui que não tem no monabicha? Vamos lembrar do monabicha. M de morfina, mas não está escrito aqui. O de oxigênio, mas não está escrito aqui.
N de nitrato, também não está escrito aqui. A de AS, ó, aqui, ó, antiagregante plaquetário, né? Ele fala qual não é. Antiagregante é, tá? B de beta-bloqueador, tá aqui. Ele pede aqui não é, então é. Monabieca. C de clopidogrel, tá aqui também, antiagregante plaquetário. H de heparina, tá? Então, sobrou aqui o trombolítico, tá? Por que não é? Porque o trombolítico é apenas para infarto com supra. Se você der trombolítico para um cara que tem infarto sem supra, os estudos mostram que há um aumento de mortalidade. Então, você vai estar fazendo uma cagada gigante para esse cara. Então, muito cuidado. Beleza? Então, um conceitinho aí. Trombolítico é só para IAM com supra, tá? Aqui algumas considerações com relação ao eletro, tá? Tem que saber ler eletro para poder tratar síndrome coronariana aguda. E as correlações das paredes, né? Das derivações com as paredes afetadas. E cada parede se correlaciona com uma artéria. Então, a gente tem que saber isso aqui, é fundamental. V1 e V2, né? Lembra das derivações que a gente bota lá no... Quando vai fazer um eletro em alguém? V1 e V2, V1 e V2, né? A gente considera essa parede aqui, como é que chama? Inferior, septal, anterior ou lateral alta? Septal, né? Que é a mais para a direita, vamos dizer aqui, né? Aí depois V3 e V4, a gente chama isso de anterior, né? Então já vamos vendo aqui as alternativas. 1B, 2C. 1B, 2C, já matamos aqui, tá? 3A, ou seja, D2, D3 EVF é clássico de parede inferior, tá? E D1 e AVL lateral alta, tá? Então a gente tem um esqueminha aqui para vocês, só para vocês verem visualmente aqui primeiro, né? Parede inferior, septal, anterior, lateral, né? V5, V6 lateral, aqui D1 e AVL lateral alta, tá? E tem outro esqueminha para vocês lembrarem aqui, já lembrarem das artérias também. Então V1 e V2 que eu falei para vocês, septal, vai pensar em artéria descendente anterior, ou interventricular anterior, que vem da coronária esquerda, né? V3 e V4, parede anterior, também a mesma artéria, descendente anterior. V5 e V6, ela mais lá para o ladinho, vai pensar em parede lateral baixa e qual artéria? Circunflexa. D1 e AVL, parede lateral alta, vai pensar também em artéria circunflexa. E D2, D3 e AVF, vai pensar em parede inferior, que daí pode ser, na maioria das vezes, coronária direita, mas também pode ser circunflexa, tá? Então, tem que rodar aí outras derivações para ver se pegou parede, se pegou a artéria coronária direita mesmo, tá bom? V3, V4R, né? V7 e V8. Então, vamos lá. Questão número 8. Sobre a definição de supra de ST. O que a gente tem que saber sobre supra de ST? A gente considera supra de ST obrigatoriamente duas derivações contíguas? Será que tem que ser obrigatoriamente? Bloqueio de ramo esquerdo novo. O que tem a ver bloqueio de ramo esquerdo novo com infarto, né? Com supra? Não é supra? O que tem a ver? Supra de mais de 1 milímetro em qualquer derivação. Então, dois conceitinhos básicos que a gente tem que saber aqui. Sim, tá? Tem que ter supra ST em duas derivações contíguas, senão a gente não considera. Tá? Não pode ser um supra isolado de uma derivação. Não, tem que ter duas derivações e contíguas, ou seja, uma analogia da outra, tipo V1, V2, V3, V4, V5, V6, entendeu? Bloqueio de ramo novo. Sim, a gente considera um bloqueio de ramo esquerdo novo também como um critério para supra de ST, tá bom? E essa aqui, supra de ST é maior que 1 milímetro em qualquer derivação. Não, tá? A gente sabe que não é em qualquer derivação que tem que ser 1 milímetro. Em derivações que são V2 e V3, a gente tem que ter um pouquinho mais de 1 milímetro e depende da idade e do sexo, tá? Então a gente criou um macetinho para vocês lembrarem disso. Então só a 1 e a 2 aqui vão estar corretas, tá? Então, de novo aqui a definição de IAM com supra. Bloqueio novo de ramo esquerdo, elevação de 1 milímetro em pelo menos duas derivações contíguas, menos de 1 milímetro, menos V2 e V3. Porque o V2 e V3 ele já tem um suprinha fisiológico, tá? Então, em V2 e V3 eu tenho que ter pelo menos 1,5 de elevação, se for mulher, independente da idade, 2 milímetros se for homens de 40 anos ou mais, e 2,5
se for homens menores que 40 anos, tá? 2 milímetros homens maiores de 40 anos e 2,5 homens mais jovens de 40 anos, tá? Qual que é o macete aqui pra gente não esquecer disso nunca mais, pra não se confundir? Será que é? Qual que é que tem a suprinha fisiológica? É V1, é V2? Lembra das derivações precordiais? A gente tem o V, né? A gente faz um V com a mão assim, né? Então, V2, a gente fica 2 dedos para cima, né? 2 e sobra 3 para baixo. Então, se você faz o V das derivações precordiais, sobra o V, 2 dedos para cima e 3 para baixo. Então, já lembra que é V2 e V3, tá? A gente nunca esquece assim. E daí, na mulher, tá? De qualquer idade, a gente tem que ter pelo menos aqui, ó, 1,5 quadradinho de elevação nessas derivações, tá? Para poder considerar supra. Se for um homem mais velho, a gente exige só 2 milímetros, tá? Se for um homem mais jovem, 2,5 milímetros, tá? Tem um macetinho aí maldoso, que dos velhinhos a gente exige menos elevação, tá? Então, se for 40 anos, a gente exige só 2. Se for mais jovem, tem que levar 2,5 pelo menos. Tá bom? Não esquece disso. Próxima. O que significa intervenção percutânea primária no manejo do infarto agudo do miocárdio com supra-GST? O que essa palavra significa? O paciente foi submetido a uma intervenção percutânea primária. Se alguém falar isso para você, o que significa isso? Ah, é primária, então é porque é pela primeira vez na vida. É primária porque usou após a falha do uso do fibrinolítico. É primária porque foi após o sucesso do fibrinolítico ou é primária porque fez angioplastia sem uso prévio de fibrinolítico, tá? Então é um conceito, você tem que saber o conceito. É primária porque o paciente fez angioplastia sem o uso prévio de fibrinolítico. Às vezes acaba usando antes, tá? Às vezes usa porque falhou ou usa mesmo após o sucesso seletivamente. Então, quando a gente fala primária, é porque você nem tentou usar fibrinolítico, você usou angioplastia direto, tá? Aqui, quando que a gente vai tentar, a gente vai preferir usar intervenção percutânea primária sem uso de fibrinolítico prévio? Quando é possível fazer angioplastia em 90 minutos do diagnóstico. Esse é um tempo super importante, é um tempo chamado de tempo porta-balão, para inflar o balão, né, da angioplastia. E se for no local que não tem hemodinâmica, né, se for possível que ele seja transferido e realize a angioplastia primária em menos de 120 minutos. Então, se for num centro que tem hemodinâmica, ele faz, idealmente ele tem que fazer em menos de 90 minutos. Se for num centro que não tem, então até ele ser transferido e fazer a angioplastia tem que ser em 120 minutos. No Brasil é muito difícil isso, mas é o ideal segundo a American Heart Association, tá bom? Então, conceito aí de angioplastia percutânea primária, quando o paciente vai direto para o cateterismo, tá? E o tempo ideal seriam 90 minutos, tá? Aqui, ó, para a gente fixar esse conceito. No manejo do infarto agudo do miocárdio, segundo a American Heart Association, o tempo de porta-agulha e porta-balão ideais são, respectivamente, porta-agulha. O que é porta-agulha? É o tempo que o paciente chega no hospital e recebe uma agulha na veia para fazer o quê? Trombolítico, ou seja, estratégia farmacológica, né? Porta-balão, está falando sobre balão, de inflar o balão, né, do cateterismo. Então, quanto tempo seria o ideal para a gente, de porta-agulha e de porta-balão, né? São coisas diferentes. Porta-agulha, qual seria o tempo ideal para a gente administrar o trombolítico no paciente? Seria 30 minutos, tá? E porta-balão, que seria o que eu falei para vocês, o tempo ideal seria 90 minutos, segundo a American Heart Association. Beleza? Então, são conceitos que tem que saber. O ideal é fazer trombolítico em 30 minutos e que ele vá para um centro de hemodinâmica em 90 minutos, tá? Se não tiver no local, centro de hemodinâmica, esse tempo pode ser estendido até 120 minutos. Idealmente, né? A gente sabe que na prática não é assim. Outra questão. No Brasil, se o médico do SAMU atende um paciente com infarto agudo do miocárdio com supra em sua residência e não é possível levá-lo a um centro de hemodinâmica em até 60 minutos, realiza-se a administração de tenecteplase em bolos. E, na sequência, ele faz a intervenção percutânea em 6 a 24 horas. Como é que chama isso? Né? Quando não dá tempo de fazer intervenção percutânea rápido e o cara está sendo transferido, o que dá para fazer aqui? Como é que a gente chama isso? É um conceito que a gente tem que saber também que é feito.
chama estratégia fármaco-invasiva, tá? É um conceito em que você consegue levar o paciente até a intervenção percutânea e antes já faz um trombolítico antes, tá bom? Então permite que o paciente se beneficie das duas estratégias. Beleza? Próxima questão. Só mais duas e a gente já fecha, tá? Só para a gente fechar os principais conceitos. Questão de residência, tá? Da SES de Pernambuco. Qual é a conduta nesse momento? Mais do que? Do paciente de 58 anos, diabético hipertenso, ó, cheio de fator de risco. Procurou emergência com queixa de desconforto retroesternal em aperto há 12 horas. Há 12 horas, olha só. Seu exame físico era normal, exceto por leve sudorese. PA, ok. ECG com supra, em duas derivações contíguas, 3 até, né? V2 a V4. Os resultados de troponina ainda não estão disponíveis, mas o cara tem supra, pois ocorreu um problema técnico no laboratório. Assim que chegou, foi tratado com aspirina e nitrato. Qual a melhora da queixa álgica? Né? Qual a conduta nesse momento? Ah, ele melhorou, então tá de boa, não vou fazer mais nada. Né? Ou espera o resultado da troponina e administra o resto do monabicha lá. Medicar com beta-bloqueador, estatina e acionar o grupo de hemodinâmica do plantão e realizar o quanto antes angioplastia percutânea de urgência. Indicar o uso de trombolítico e só começar. De novo, paciente com supra, tá? E não deu para ver troponina porque a máquina falhou, leva esse cara para a mesa, porque não vai ficar esperando para sair troponina, esse cara tá infartando, né? Tem que ver se esse cara tá infartando de verdade mesmo. É bem provável que esteja por causa do supra, então leva para a mesa, tá? Então não tem churumelas, a resposta é a letra B, tá bom? Última questãozinha aqui. Vamos ter que ler eletro, hein? Ih, se ferraram, vamos ter que ler eletro. Homem de 49 anos chega ao pronto-socorro com dor precordial em aperto a 1 hora. É questão da USP, hein? Fumante hipertenso. Olha os fatores de risco do menino aqui, ó. Realizado o ECG. Qual o diagnóstico? Vamos ver aqui. O que esse cara tem? Vamos dar uma olhada aqui. O que vocês veem nesse D2 longo aqui que chama atenção demais, assim? Chama demais a atenção. O que é essa onda aqui, ó? Que normalmente ela é bem pequenininha. É a onda Q, tá? Então, se o paciente tem onda Q, é sugestivo do quê? De infarto prévio, uma área eletricamente inativa, tá? Um infarto antigo que a gente fala. Então, olha só, ele tem onda Q em D2, em D3 e em AVF. Então, ele tem uma área inativa em parede inferior, tá? Então, a gente já exclui essas daqui e fica com essa C e a D. Área inativa inferior e provavelmente dorsal. Aí a D fala assim, área inativa inferior e provavelmente anterior. Bom, se ele tem área inativa de parede inferior, o que a gente pensa? Qual que é a principal artéria que irriga a parede inferior? Coronária direita. E essa artéria também irriga qual outra parede? A anterior? Não, a posterior. Por isso que a gente faz o V7 e V8 lá atrás, né? Então, a gente vai pensar se tem infarto de parede inferior, provavelmente, não quer dizer que tenha, tem de parede dorsal também. Tá bom? Então era isso, gente. Esses eram os conceitos que eu queria ensinar para vocês hoje sobre síndrome coronariana aguda, tá? Espero que vocês tenham aproveitado bem essa parte, porque é a parte super importante da medicina que todos os estudantes de medicina têm que saber, tá? Tem que chegar no internato sabendo, tem que se formar sabendo, e não tem desculpa, tá? Isso vai fazer você salvar o paciente ou não. Beleza, gente? Espero vocês na próxima live. Um grande abraço e até a próxima.